te agradecer pela tua palavra, que transformou a nossa vida. A tua palavra, ela tem poder. Como diz Jeremias no capítulo 23, Pai. A tua palavra despedaça cadeias, pedras, barreiras, grilhões. Ela é poderosa. Abençoa, Pai. Abençoa a tua palavra através da vida do teu servo, pastor Jefferson Ribeiro. Fala aos nossos corações. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Boa noite, meus amados irmãos. Como é bom ouvir esse boa noite, sabia? A última vez que eu peguei presencialmente com os irmãos foi no dia 15 de março e na Igreja Batista Getsemane, de um grande amigo. E hoje estar com os irmãos na Igreja Mãe é um presente maravilhoso. Agora eu não posso ficar... Fala para o irmão que está do seu lado, não aperta... Não, temos que agora ter todos os cuidados, um novo momento, novos hábitos, mas o Senhor está presente aqui nessa noite. Você pode dizer um amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, sou muito feliz de estarmos aqui reunidos com os irmãos para compartilhar da palavra de Deus. E eu creio que o Senhor colocou algo no meu coração e eu falei, Senhor, o que Tu queres que eu fale com o Teu povo? Porque é um momento muito delicado, não é verdade? É um tempo muito novo. Você já viveu isso antes? O profeta Joel falou assim para seus contemporâneos, você já viu isso alguma vez? Você já passou por isso? Pergunte se o seu avô, sua avó, Joel, ele faz essa pergunta. E eu me pergunto todos os dias, eu perguntei para o meu avô, vô, você lembra? Meu avô não é da época da gripe espanhola, então ele não passou por isso. Mas é um tempo novo. E eu lembro que sempre, quando nós passamos por um tempo novo, tem algo novo de Deus para nossas vidas. Eu quero te convidar nessa noite, a abrir sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas no capítulo de número 15. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 15. O Senhor, ele tem uma palavra. E eu creio que não é minha palavra, é a palavra do Senhor. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 8. Preste bem atenção no que o Senhor vai falar com você nessa noite. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 8. Se você encontrou, ajude o pregador dizendo amém. Amém. Olha, irmão, esse tempo em casa aí deu para você treinar amém, glória a Deus, não é não? Deu. Então pode aumentar esse amém aí, amém? Amém. Você está com saudade de dar um glória a Deus na igreja, não, irmão? Amém. Lucas capítulo 15, versículo de número 8. E o tema desta mensagem é: existem lições que só as perdas nos ensinam. Existem lições que só as perdas nos ensinam. Você sabia disso? Eu queria compartilhar com os irmãos uma parábola muito conhecida. Parábola essa que Jesus ele começa a contar por um contexto muito interessante. Jesus estava almoçando ou comendo com publicanos e certos homens religiosos, escribas e fariseus começam a questionar Jesus. E Jesus, para ensinar os escribas e os fariseus, Jesus ele conta essa parábola. A primeira parábola da ovelha que se perdeu, e depois ele vai contar da dracma que se perdeu e do filho pródigo. Mas eu queria ler com os irmãos o versículo de número 8. Preste bem atenção nesse versículo. Nós leremos nesta noite 3 versículos. Versículo 8 diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Podemos dizer um amém? Amém. Palavra de Deus para a nossa vida nessa noite. Palavra do Senhor para a sua vida nessa noite. Você abriu a Bíblia? Abriu? Agora é tempo de abrir o nosso coração. Porque muitas vezes nós abrimos a nossa Bíblia, mas o nosso coração permanece fechado. Fechado para ouvir somente aquilo que nos agrada ouvir. Mas eu não vim pregar uma mensagem nova. Eu vim pregar algo que nós sabemos, mas muitas vezes não praticamos. E essa parábola é uma parábola com muitos ensinamentos. Jesus vem ensinando sobre o amor, sobre buscar os perdidos, sobre buscar aqueles que haviam estado dentro da casa, mas por alguma maneira haviam saído.
E nesse tema de hoje existem lições que só as perdas nos ensinam. Se nós lermos o versículo de número 1 e o versículo de número 2, vai trazer o plano de fundo desta mensagem. O versículo 1 diz assim: aproximando-se Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir. A Bíblia nos fala que publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para o ouvir. Quantos vieram ouvir sobre Jesus? Quantos vieram aprender sobre Jesus nessa noite? Quantos têm desejo na sua alma de aprender sobre Jesus? A Bíblia nos fala que publicanos e pecadores, você conhece quem eram os publicanos? Um dos discípulos de Jesus, Mateus, era um publicano. A Bíblia também vai nos falar sobre um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. E eles, quando tiveram um encontro com Jesus, tiveram suas vidas transformadas. Só que os religiosos, os fariseus, os escribas, eles questionavam Jesus. E a Bíblia vai nos dizer no versículo de número 2: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores. Se a palavra de Deus vai nos falar, este recebe. Se a Bíblia está dizendo que este recebe, Jesus estava num ambiente. Jesus estava dentro de uma casa, provavelmente, junto com aqueles homens, ensinando sobre o evangelho do reino. E aqueles escribas religiosos estavam criticando Jesus, porque Jesus estava recebendo publicanos. Quem eram os publicanos? Cobradores de impostos, aqueles que estavam a serviço de Roma para cobrar impostos do povo. E eles eram mal vistos. Mas a Bíblia vai nos dizer: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe os pecadores. Então você entende que os religiosos estavam do lado de fora, e Jesus estava dentro com quem? Com pecadores e publicanos. Eu quero te fazer uma pergunta: você quer estar do lado de fora ou quer estar do lado de dentro? Jesus vai nos dizer que quem estava do lado de dentro era publicanos e pecadores, e os religiosos estavam do lado de fora. Os religiosos, os críticos. Meus irmãos, eu quero te falar algo, que esse tempo de isolamento social tem me ensinado muito. E você tem aprendido com esse tempo? E acho que tá. Vou cantar a música Livre Estou. Tá tipo Frozen, irmão. Tá congelado? Fica congelado não, porque o fogo do Espírito de Deus quer acender a tua vida nesta noite. Você quer estar do lado de onde? Do lado de fora ou do lado de dentro? Você se acha melhor do que o teu irmão? Você se acha melhor do que aquelas pessoas que estão lá fora? E não quer estar no mesmo ambiente que Jesus está? A Bíblia vai nos dizer que aqueles homens religiosos, fariseus, escribas, conhecedores, eles criticavam Jesus. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 2: este recebera pecadores e come com eles. Jesus tinha intimidade com aqueles homens. Jesus não seguia os costumes dos pecadores nem dos publicanos, mas Jesus fazia questão de ensinar. A parábola começa a ser contada nesse contexto. Jesus dentro, com homens, ensinando os publicanos e pecadores e os religiosos lá de fora. E Jesus ele começa a contar a parábola. Ele fala da ovelha que havia de se perdido. Ele conta de uma dracma. E eu queria me atentar com os irmãos sobre a dracma. Você conhece a dracma? Você conhece a história, a parábola da dracma? Eu chamo essa parábola de lições. Existem lições que só as perdas podem nos ensinar. Observe quando Jesus começa a falar sobre uma mulher primeiro. Você não vai ver, são poucos que usavam uma mulher como exemplo. Jesus ele quebra alguns protocolos. Porque Jesus ele usa uma mulher para ensinar homens. Homens totalmente preconceituosos naquele contexto. Jesus ele começa a ensinar através da vida de uma mulher. Preste bem atenção, porque Jesus ele pode usar até uma criança. Ele usou um corvo. Ele usa quem quer, quando quer, na hora que quer, para ensinar. Quem está disposto a aprender com Jesus nessa noite? A Bíblia vai nos falar que, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente. A dracma é uma moeda grega, criada pelos gregos, uma moeda de prata, que equivalia-se a um dia de trabalho. Equivale-se a um dia de trabalho, um dia de trabalho. É interessante notar que a Bíblia também vai nos dizer que um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fossem um dia. Entendemos que aquela mulher ela tinha 10 dracmas, e ela perdeu a sua dracma. Ela tinha 10, e ela perdeu quantas, igreja? Irmão, vamos lá. Ela perdeu quantas?
Ah, você agora aprendeu. Você que não sabia, você aprendeu. Ela perdeu 1 dracma. Quantas dracmas ela ficou? Você é bom, hein? Foi quem te ensinou? Seu professor de geografia? Não, foi seu professor de matemática. Ela ficou com 9 dracmas. E ela poderia muito bem falar assim: eu já tenho 9, por que eu vou procurar uma que eu perdi? Quantas pessoas que estão se contentando, quantas pessoas que esqueceram de valores que tinham dentro das suas casas e perderam esses valores, e o tempo foi levando as pessoas a se acostumarem com aquilo que perdeu. Eu quero te trazer essa mensagem nessa noite. Se Deus te deu, valorize. Se Deus te deu, cuide. E eu queria trabalhar segundo essa visão. Primeira lição que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite: valorize o que você tem. Valorize o que você... De repente você olha para você e fica se perguntando: quem é esse aí para falar, para eu me valorizar o que eu tenho? Ele sabe o que eu tenho, eu não sei o que você tem, mas o Deus que eu sirvo, Ele sabe o que Ele te deu, e Ele manda você valorizar nessa noite. Valorize o que você tem. E o que você não valorizava? De repente você valorizava mais o seu trabalho do que o seu filho. De repente você estava valorizando antes da pandemia mais coisas do que pessoas. E Deus, Ele permite essa pandemia chegar para que nós venhamos a valorizar o que Ele nos deu. E há quanto tempo nós não estamos valorizando? Quem está entendendo, diga um amém. Deus está falando contigo? Dá um glória a Deus para disfarçar, irmão. Diga um aleluia. Porque Ele está falando comigo. Porque aquilo que o Senhor fala com a igreja dele nessa noite, Ele fala muito comigo. Sabe o que eu aprendo? Tem gente que aprende de primeira, tem gente que aprende de segunda, tem gente que aprende de terceira. Naamã aprendeu na 7ª. Você quer ser Naamã? Não, eu quero aprender de primeira. Diga um amém. A Bíblia vai nos falar: valorize. E a primeira lição que eu queria trabalhar com os irmãos nessa noite é: valorize o que você tem. Existem lições que só as perdas podem nos ensinar. Aquela mulher, ela valorizou. Existe um personagem na Bíblia, e você conhece o nome dele? Esaú. Você conhece ele? Quem conhece Esaú? Esaú, ele foi irmão de quem? De quem? De Jacó. A Bíblia nos diz que Esaú, ele era o mais velho. Ele tinha o direito da primogenitura. Ele, não somente o direito da primogenitura, ele tinha o direito da maior herança de seu pai. Mas certa vez, ele chega cansado de uma caça e estava com fome. Ele tinha esse direito, mas ele perde esse direito por um prato de lentilha. Ele não valorizou o que ele tinha. E quantos são que não estão valorizando nesse tempo que tem? Aquele homem chamado Esaú, ele não valorizou o seu direito, mas ele vendeu o seu direito por um prato de lentilha. Você conhece essa história? E existe um outro homem que também me ensina muito, um homem chamado Nabote. Conhece Nabote? Você conhece quem foi Nabote? A Bíblia nos fala que Nabote, ele tinha uma vinha. O rei e a rainha observaram a sua vinha do palácio e queriam a sua vinha. Mas Nabote falou assim: não, essa vinha, repita comigo, é minha. A sua família é sua. O seu ministério é seu. Seu pai, sua mãe, seu familiar, seu amigo é seu. Nabote, ele falou: essa vinha é minha. O rei, me vende. Ele falou: não vendo. Nabote morreu, mas morreu por aquilo que era seu. Quantas são as pessoas que não estão valorizando o que Deus deu? Nesse tempo é um tempo de reflexão. Tem pessoas que aprendem, tem pessoas que não aprendem. Conversando com um amigo, ele disse: Jefferson, é interessante notar que muitas são as pessoas que nesse tempo não aprenderam nada. O bicho comentou 90 dias praticamente de isolamento social nas casas. O apóstolo Paulo, ele nos diz bem claro em 1 Coríntios, capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem é que tem que te examinar? O pastor que tem que te examinar? Ou o pastor dos pastores? Porque a Bíblia nos fala, Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada nos... Ele não está dizendo que não vai faltar pão, ele não está dizendo que não vai faltar dinheiro, ele está dizendo que ele não vai faltar na sua vida. E nesse tempo eu tenho convicção que não faltou Deus na casa de ninguém.
Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes nesse isolamento social você se chegou para Deus e fez como Mateus capítulo 6 nos ensina? Entra no teu quarto e fecha a tua porta. Você valorizou tempo com Deus nesse tempo? Você valorizou estudos com Deus? Você valorizou a sua família? Valorize o que você tem. Aleluia. Como eu aprendo com esta mulher? Porque a Bíblia fala assim, ela tinha 10 dracmas, ela perde uma dracma, mas ela fala assim, eu perdi uma dracma, eu tenho 9, mas eu vou procurar aquela que eu perdi. E existem perdas, existem lições que só as perdas podem nos ensinar. E eu queria trabalhar uma segunda lição nesta noite. A segunda lição vai falar sobre reconhecer o que perdeu. Ela reconheceu o que perdeu. Ela foi procurar o brinco que ela perdeu? Ela perdeu o quê? Por favor, me ajude a pregar. Ela perdeu o quê? Pode ficar melhor. Ela perdeu uma dracma. E ela foi procurar o quê? O brinco? A pulseira? Ela foi procurar o celular? Não. Ela foi procurar a dracma. Reconheça o que perdeu. Reconheça que perdeu. Ela poderia falar assim, qualquer hora eu o encontro, qualquer hora eu acho. Não, ela procurou o que ela perdeu. E quantas são pessoas que estão perdendo intimidade com o Senhor, perdendo tempo com Deus, no sentido, perdendo tempo de buscar ao Senhor. E nessa noite o Senhor está fazendo um convite para você, meu irmão, e minha irmã que se encontra aqui nessa noite. Ele deseja trabalhar no meu coração e no seu coração. Quantos se permitem ser trabalhados por Deus? Quantos querem ser um vaso na mão de olheiro? Eu percebo que nesse tempo, sabe o que eu olhei? Eu falei, o que adianta ter riquezas, ter dinheiro, ter tudo? Não estou dizendo que você tem que abrir mão de tudo isso, jamais, não é isso que eu estou falando. Mas valorizar aquilo que com o tempo nós deixamos de valorizar. A segunda lição é reconheça o que perdeu. Ela reconheceu e ela começou a procurar, e ela procurou dentro de casa. E a terceira lição que eu queria trabalhar com os irmãos, preste atenção no versículo de número 8, a Bíblia diz assim, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. É interessante notar que ela perdeu a dracma, e a Bíblia nos fala bem claro que ela identificou aonde ela havia perdido aquela dracma. Ela identificou aonde ela havia perdido a dracma. E a terceira lição que eu queria trabalhar com os irmãos nessa noite é: identifique aonde perdeu. Ela identificou que ela havia perdido a dracma onde? Dentro de casa. O filho não se perde fora de casa, o filho se perde aonde? O filho não se perde fora de casa, o filho se perde aonde? Muitos falam, meu filho se perdeu fora, não, ele se perdeu dentro. Ah, meu casamento acabou fora, meu marido, não, dentro. Olhe para dentro, olhe para dentro, identifique aonde você está perdendo. Identifique se é na vida sentimental, identifique se é na vida espiritual, identifique se é na vida financeira, identifique aonde você está perdendo. Olhe para dentro de você e identifique-se. Quantos são aqueles que estão nesse tempo como se nada tivesse acontecido? Eu fui estudar um pouco sobre a gripe espanhola e eu percebi algo, que muitos, durante aquela gripe que aconteceu ali, durante a Primeira Guerra Mundial, 1918, as pessoas ficavam, que isso passe logo, que isso passe logo. E, em vez de eles aprenderem as lições com o que aquela gripe trouxe para eles só queriam que passasse logo, e saíram daquela gripe, passaram por aquelas mortes. Quantas pessoas morreram? Muitos falam que mais de 50 milhões de pessoas morreram, e eles só passaram por aquela situação, e depois que tudo passou, eles foram para a rua comemorar, se alegrar, como tivessem esquecido. Eu sei que você não pode tocar no teu irmão, mas fale para ele assim, de repente, ainda de longe, que esta pandemia possa trazer para a sua vida ensinamentos e lições, para que você não venha viver como se nada tivesse acontecido. Ninguém falou ainda. Eu falo que Deus ele é tecnológico. Naquele grande dia, ele vai passar as telas e vai falar assim, tá vendo, o Jefferson mandou você falar. Naquele grande dia,
no tribunal, ele vai fazer assim, ele vai passar as telinhas, olha, tá vendo aquele dia lá, ó? Dia 21 de junho de 2020, o pastor Jefferson pregou e você ficou com cara de paisagem. Dá um glória a Deus aí, irmão. Nós não seremos julgados daquilo que nós não conhecemos. Seremos julgados segundo aquilo que conhecemos. Apertou a bota, né, irmão? Identifique onde você perdeu. Onde você está perdendo? Não me responda não, segura aí a barra. Pode ficar para você. Identificou onde perdeu? Aquela mulher identificou. Identifique onde você está perdendo. Ela olhou, eu perdi dentro de casa. Ela perdeu uma dracma, ela perdeu uma moeda, que era como se um dia de trabalho, provavelmente alguns falam que aquilo era como se fosse o dote que ela havia recebido no dia do casamento. Mas ela falou, aquela moeda é minha. O ministério que Deus te deu é seu. A unção que Deus derramou sobre a sua vida, o que você está fazendo com ela? O seu chamado com Deus. O que você tem feito com o ministério que o Senhor lançou nas suas mãos? Ou você acha que o ministério é só do pastor, do bispo, do missionário, do diácono? Não! O Senhor tem um chamado para cada um de nós. Uma convicção que eu tenho, lá onde o Senhor te plantou, no seu trabalho, nos grupos de WhatsApp que você passeia na sua família, qual é a mensagem de esperança que você tem colocado para esse tempo? Eu não estou no grupo de WhatsApp da sua família, mas você está. Eu não estou no grupo de WhatsApp de trabalho, mas você está. Para quê? Para fazer a diferença. Para falar sobre um Deus que existe. Um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que ama, um Deus que conta uma parábola para ensinar sobre o seu amor para aqueles que haviam se perdido. Porque você não perde o contexto, não, porque Jesus está contando essa parábola para ensinar sobre o amor. Jesus ele começa a contar essa parábola da dracma que havia se perdido para dizer para os fariseus, olha, tem muita gente se perdendo dentro de casa. Tem muitas pessoas se perdendo dentro da igreja. Diga amém. Isso me dói. Porque você faz parte da igreja Nova Vida da Tijuca. Bíblia não falta nessa igreja. Unção não falta nessa igreja. Então assume essa responsabilidade também. Identifique aonde você está perdendo. O que está acontecendo contigo? Esse tempo eu tenho certeza. Meu irmão, vamos voar. Nós estamos à beira de um grande avivamento no Brasil. E o que é avivamento, pastor? É trazer vida, avivar, é tornar a ter vida. Nós vivíamos em um tempo onde o povo estava dormindo, como se nada tivesse acontecendo. Mas a Bíblia vai nos dizer, se você leia Joel na sua casa, leia tantos outros profetas, vai ler sobre os avivamentos. Todos eles são seguidos, anteriormente vem alguma catástrofe, alguma luta, alguma dificuldade, mas a mão do Senhor está sobre a nossa nação. E se prepare, meu irmão. E o avivamento que eu creio que está para acontecer é um avivamento de sede da palavra. Pessoas que estão buscando mais o Senhor. Eu já vejo testemunhos de pessoas entregando a sua vida ao Senhor Jesus nas lives, meus irmãos. Vocês não têm noção quantos WhatsApps eu recebo. Pastor, eu estou entregando minha vida a Jesus, eu preciso. Um rapaz desesperado me ligou, na pandemia, pastor, eu preciso me batizar. Eu falei, irmãos, olha só. Não dá para ir para Tijuca agora não. Mas aí tem o púlpito de Copacabana. Eu falo que o púlpito de Copacabana é a praia. Então vamos para a praia. Vamos fazer igual o Felipe. Ali tem água. Vamos lá, vamos. Ele entregou a vida a Jesus no meio da pandemia. Eu falei, vamos batizar agora. Porque só o Senhor é Deus. Só Ele salva, só Ele cura, só Ele liberta, só Ele transforma. E Ele quer transformar a sua vida, a minha vida. Eu penso muito nisso. E esse avivamento começa na igreja. O avivamento começa em cada um de nós, nos pastores. Joel fala, uivem sacerdotes, ministro do Senhor, chorem. É momento de clamarmos ao Senhor. É momento de buscarmos do Senhor a direção. E eu olho para essa parábola e eu vejo o amor de Jesus, eu vejo o amor de Deus por aqueles que estavam dentro, porque Jesus está explicando, olha, onde se perdeu essa dracma? A dracma se perdeu onde? Dentro de casa. Jesus estava dizendo para aqueles fariseus e escribas, olha, vocês estão de casa e vocês estão perdidos. Jesus estava dizendo para aqueles religiosos, vocês estão perdidos. Jesus não está procurando um religioso. Lembra de João capítulo 4?
Você lembra o que Jesus falou? Pai é espírito, e nos importa que nós adoremos a Ele em espírito e em... E o que Ele está procurando? Os verdadeiros? Tem alguém aqui que adora em espírito e em verdade? Tem alguém que adora Ele todos os dias? Tem alguém que adora Ele não somente na igreja, mas com testemunho, em pensamentos, em atitudes, em ações? Ele está procurando aqueles que adoram a Ele. Que Ele possa ter te encontrado aqui nessa noite. Que Ele pode ter te achado, assim como Ele achou Davi no meio em meio à manada das ovelhas de seu pai. Ele está te procurando. E aquela mulher, a Bíblia vai nos dizer bem claro, ela identificou onde perdeu. E aonde ela perdeu? Dentro de casa. Vamos ler de novo o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? A quarta lição que eu queria trabalhar com os irmãos nessa noite é: não tenha medo da luz. Não tenha medo de quê? Da luz. É interessante que a Bíblia fala: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende o quê? A candeia. Ela perdeu uma dracma, e ao perder aquela dracma, ela identificou que perdeu dentro de casa. Então o que ela fez? Ela acendeu a candeia. Não, por isso que a quarta lição dessa noite é: não tenha medo da luz. Não tenha medo da luz. A luz, ela vai trazer, de repente, no primeiro momento, um certo desconforto, mas ela vai clarear muitas coisas dentro da sua família, dentro da sua casa. E acender a candeia não é como se fosse acender uma luz elétrica, uma luz como nós vemos nos dias de hoje. Acender a candeia é ligar o fogo, e o fogo aponta para o Espírito de Deus. Paulo fala bem claro: não apagueis o Espírito. Ficou um silêncio, acho que o Espírito se apagou não, hein? Diga um glória a Deus aí. Acenda o Espírito de Deus na sua vida. Seja guiado pelo Espírito de Deus. O apóstolo Paulo fala bem claro, em Gálatas capítulo 5, ele fala: andei no Espírito, para não satisfazer a concupiscência da carne. Aquela mulher, ela acendeu a candeia. Deixa eu falar algo para os irmãos, eu tenho um tempo. Minha esposa Amanda, hoje está pregando a Nova Vida de Copacabana. Amanda é muito interessante. Eu sou um pouco agitado, os irmãos perceberam, né, irmão? Amanda toda calminha, muito tranquila. E eu acordo já movimentando, orando, meditando. Acendi a luz. Amor, você acendeu a luz, amor. A luz incomoda. Eu não, irmão. Se eu estiver dormindo, você pode acender a luz. Irmão, porque quando eu durmo, eu apago. Acendi a luz, a Amanda ficou incomodada. Tem alguém assim? Quando alguém acende a luz, fica incomodado? É normal. Algumas pessoas estão dessa maneira, eu já não. Posso dormir até no chão, irmão. Hoje estava um calor. Quem sentiu um calor no Rio de Janeiro? Aí estava com minha dogzinha, ela estava com calor também, dormiu no chãozinho gelado, piso frio. Eu também deitei. A Amanda já não, a luz incomoda e trouxe certo desconforto. Assim é a luz. Mas a luz vai clareando, porque o salmista... E esse é o Salmo de Davi, o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119, ele fala: lâmpada para os meus pés e luz é o quê? A palavra é luz para nossas vidas. Irmão, a palavra, ela cura, a palavra, ela transforma, a palavra, ela restaura, é luz. Aquela mulher, ela acendeu a candeia. Por isso que eu coloquei a quarta lição, não tenha medo da luz, não tenha medo do confronto, porque quando ela acendeu a luz, o que ela percebeu? Se você ler a parábola, ela viu que tinha sujeira. Falou de sujeira, falou de trabalho, falou de arrumação, falou sobre organização. Você não percebeu esse tempo para que era, irmão? Esse tempo era para colocarmos as nossas coisas no lugar. Quem aproveitou esse tempo para organizar a família e a casa? Você fez faxina, irmão? Eu abri o meu armarinho, eu falei: nossa, quantas pregações. Achei pregação do pastor Celso Ricardo em 2009. Achei pregações do bispo Martim Lutero de 2008. Eu falei: nossa. Aí coloquei tudo numa pastinha, reorganizei. Eu falei: nossa, que pregação, eu lembro desse dia. Eu organizei. Você aproveitou para organizar aquele armário? Ou vai falar que não teve... Irmãos, se algum irmão chegar para mim e falar que não teve tempo nessa pandemia, eu falo: você está fazendo o quê, irmão? Porque nessa pandemia foi tempo de organização. Foi tempo de, olha, calma aí, essa camisa, eu engordei 4 quilos.
Não ri não, porque você também engordou. Né? Eu aproveitei, falei, essa camisa não, essa camisa dá para dar para o irmão. Essa aqui eu posso utilizar mais um pouquinho. Amanda, aperta aí, coloca na água que ela vai crescer. Você organizou a sua vida? É interessante, não tenha medo da luz. O Espírito de Deus, ele vai trazer luz para nossas vidas. E toda vez que você ora e busca a palavra, o Espírito de Deus, ele vai te dando insight, ele vai te dando entendimento, ele vai te dando direcionamento, ele vai te dando estratégia para que você possa avançar. Quem quer avançar? Aí eu perguntei assim, quem quer avançar? Aí eu pergunto, quantos cursos online fizeram? Irmão André, bênção de Deus. Quantos cursos online você compartilhou nas redes sociais nesse tempo? Vários, né, irmão? Eu fiquei até pegando o violão da Júlia lá, tentando dedilhar lá em casa. Quem não conhece, irmão André, professor da aula de instrumentos, música. E eu não falo somente desse curso de música, quantos outros cursos? Você percebeu que a adesão em cursos online aumentou? E eu te pergunto, qual curso você fez? Que silêncio, irmão. Depois vai falar que não teve oportunidade. Deus, ele tem nos dado oportunidade de crescermos. Deus tem nos dado a oportunidade de avançarmos. Mas nós precisamos o quê? Ir para a luz. Fala, acenda a luz. Acenda a luz nessa noite e permita que o Espírito Santo de Deus venha te guiar nessa noite. Irmão, se eu sair daqui e ter convicção que um irmão recebeu essa palavra, eu já estou feliz, porque a festa nos céus. E olha só, não tenha medo da luz. Confrontou, a Bíblia nos fala que ela acendeu a candeia. Acendeu a candeia, ela ligou o fogo do Espírito. E quantos são aqueles que estão anulando o Espírito? Não. Eu sempre falo isso lá em casa. Eu falo assim, olha, toda vez que eu chego em casa, eu vou orar. Eu chego em casa após o trabalho, após o afazer na rua. E eu fico imaginando, tomo aquele banho, descanso, almoço, janto. Mas logo antes de dormir, o Espírito Santo fala assim, eu fico imaginando ele me chamando. Jefferson, vem, porque hoje o Pai quer falar algo com você. E eu quero trabalhar no seu coração, eu quero te ensinar novas coisas. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu fico imaginando todos os dias, o Espírito de Deus te esperando naquele cantinho para falar contigo. E você desprezando a existência dele, sabe? Esquecendo que ele existe. Esquecendo que ele é o próprio Deus que se faz presente em nosso meio. O Deus Emanuel, que é Jesus Cristo, o grande Emanuel, ele falou, o Deus conosco, ele falou, eu vou para o Pai, mas enviarei o outro, o Consolador, o igual. Esse outro, ele aponta para o igual. Eu não vou ser mais o Deus conosco, agora eu vou ser o Deus dentro de vocês, através do meu Espírito. E esse Espírito, ele está habitando na sua vida nessa noite. Mas o que você está fazendo com ele? Você está menosprezando, você está falando que você é o melhor, que você sabe mais do que ele? Isaías disse bem claro, os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. Os meus caminhos são maiores que os seus caminhos. Então ande pelos caminhos do Senhor. Porque eu quero dizer algo para a igreja. Quem tem um braço para receber isso que eu vou falar? Nem sabe, mas tem fé para receber, né? Levanta a mão então e recebe, que é de Deus. A Bíblia fala assim, olha, lá em 1 Coríntios, assim, ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Você ama o Senhor? Não é o Senhor te amar, mas é você amar Ele. Se você ama o Senhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Você ama a Deus com toda a sua força, com toda a tua intensidade, com todo o seu entendimento. Ama a Deus. Deus tirou até o futebol, porque tinha gente chamando mais futebol. Deus tirou alguns passeios no shopping, porque tinha gente chamando mais passeio do shopping. Mas aí eu percebi que também aumentou o quadro de Netflix, desculpa a propaganda, mas aumentou agora os seriados, e foi uma briga forte, né? Ai, calma aí, vou ver essa série agora, ou vou ler a Bíblia? Nesse tempo tem pessoas que estão crescendo. Eu gosto muito de Oséias, que fala assim lá em Oséias, ele mostra o amor de Deus pelo povo. Deus, ele mostra através de Oséias, olha, eu vou mostrar, Oséias, casa com essa mulher, para mostrar para o povo de Israel, que eu amo tanto, mas olha o que eles estão fazendo comigo, eles estão me traindo. Então, Deus manda Oséias casar com uma prostituta. E é interessante que lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, Oséias, ele fala assim, o meu povo está padecendo, está sendo destruído, porque falta conhecimento. Conhecimento sobre o quê?
sobre a existência e o poder de Deus, conhecer o Senhor. Nós vivemos em uma geração que muitos cristãos são cristãos porque o pai é cristão, porque a mãe é cristão, mas qual intimidade que teve com Deus? Deus quer se revelar para você aqui nessa noite. Não é porque eu estou aqui, mas porque nós estamos aqui reunidos. E onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, o Senhor se faz presente, Ele está aqui, Ele quer se derramar sobre a sua vida, Ele quer encher a sua vida, Ele quer te levar para lugares que você nunca imaginou. Jesus quer levantar o seu nível, Jesus quer levantar o seu entendimento, Jesus quer renovar a sua força, Jesus quer renovar a sua fé. Lá em Lucas, capítulo de número 11, aqui Deus está mandando muitas coisas, eu tenho que falar. Lucas, capítulo de número 11, vai nos falar que um certo discípulo, que não fala o nome lá em Lucas, capítulo 11, mas entendo que pode ser André, porque André, ele também foi discípulo de João, um dos discípulos de João foi André, mas lá em Lucas, capítulo 11, vai falar assim, um dos discípulos de Jesus, chegando até ele, falou, Jesus, nos ensina a orar. Jesus quer te ensinar a orar nessa noite. Jesus quer te ensinar a falar com o Pai nessa noite. Jesus quer te revelar, quer se revelar para você através das suas orações. Ele quer trabalhar no seu coração. Quem está entendendo, diga amém. Segura na cadeira aí, porque o negócio está ficando estreito para você agora, irmão. Se você falar que Deus não está falando com você, irmão, Ele está contigo aqui neste lugar. A quarta lição é, não tenha medo da luz. O que aconteceu quando ele acendeu a candeia? Vamos comigo no versículo de número 8. Versículo de número 8 diz assim, não acende a candeia e varre a casa. Quando ela acendeu a candeia, o que ela viu? Sujeira. Irmãos, eu falo por mim, porque todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, e eu também erro, sou falho demais, todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, e ajo pelo impulso, pela emoção naquele momento, e eu vou falar com o Espírito Santo, ele mostra, olha, calma aí, isso pode dar sujeira, isso pode ser errado, porque a luz, ela vai nos confrontar, a luz vai nos fazer gerar mudanças dentro da nossa vida, e a mudança de Deus não é ruim, é excelente, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, e é interessante, quando ela acendeu a candeia, ela varreu a casa, porque quando ela acende a luz, mostra as sujeiras. E nesse tempo, Deus mostrou muitas sujeiras que nós precisávamos tirar de nossas casas. Só na minha, irmão? DG, glória a Deus, tu é homem de Deus, profeta. Pelo menos mais um crente tem aqui comigo. Irmãos, ela varreu a casa. Então, se ela varreu a casa, ela entendeu que tinha sujeira. Então, a quinta lição é, tire de casa o que não deveria estar lá. Tire da sua casa o que não deveria estar na sua casa. Ela tirou da casa o que não deveria estar lá. O que ela tirou? A Bíblia fala assim, procure e varre a casa. E quando ela varreu, quando ela acendeu a luz, ela percebeu que tinha sujeira, ela começa a varrer. Tirou toda a sujeira, tirou toda a bagunça. Olha, meu irmão, quando eu abri o meu armário nessa quarentena, eu falei, Jefferson, você está precisando fazer uma faxina. Quando eu olhei para o lado, tinham 2 sacolas de muito papel. Eu falei, coloquei tudo num livrinho, organizei. Não estou dando testemunho de mim mesmo, quem sou eu para me vangloriar? Mas estou explicando para os irmãos o que nós precisamos fazer. Deus, Ele tem direção para a sua vida nessa noite. O Senhor está te direcionando que você sabe o que precisa fazer, mas não faz. Você sabe o que precisa mudar, mas não muda. Irmãos, é momento de tirarmos de casa o que não deveria estar lá. E é interessante notar que ela varreu e procurou diligentemente. É interessante que foi necessário perder a dracma para ela arrumar a casa. Foi necessário esse isolamento social para organizarmos valores dentro da nossa família, organizarmos a nossa casa, a nossa vida. Quem arrumou a casa? Diga glória a Deus. Mas quando eu falo casa, é você, porque nós somos a casa. Ó, o apóstolo Paulo fala bem claro em 1 Coríntios, capítulo 6, no capítulo 3 também, 1 Coríntios ele fala, capítulo 3 ele fala, capítulo 6 ele também fala, vós sois templo do Espírito Santo, vós sois casa de Deus, e quando ele fala templo,
Ele não está falando sobre o templo de Herodes, nem o templo de Salomão. Ele está dizendo do lugar santíssimo. Se você for olhar na expressão em 1 Coríntios capítulo 6, ele fala: vós sois templo, vocês são o lugar do santo dos santos. Vocês são a habitação do Espírito de Deus. Você consegue compreender isso, irmão? O Deus Criador do céu e da terra, o Deus que chama as estrelas pelo nome, o Deus que coloca o monte desse mundo na balança de precisão, pega as águas do oceano e coloca na palma da mão, Ele habita em você. Meu amado, você é morada de Deus, e quem é morada de Deus não pode habitar com sujeira, quem é morada de Deus não pode viver de qualquer maneira, quem é morada de Deus tem que viver para glorificar o nome de Deus. Está chegando o avivamento de Deus aí na nossa vida, irmãos. Eu consigo compreender o que o Senhor está fazendo na nossa nação, no Brasil. E a Bíblia vai nos falar que ela tirou de casa o que não deveria estar lá. O que estava lá? Sujeira, bagunça. E é interessante que foi necessário ela perder a dracma para arrumar a casa. Foi necessário essa pandemia para que nós possamos nos organizar, para que possamos valorizar o que não estávamos valorizando. E a sexta lição que eu encerro aqui é: celebre as vitórias que Deus te dá. Como o bispo falou, o André também falou no momento do louvor, esse deserto está passando. Esse deserto está passando. Posso profetizar? Esse deserto já passou. Você pode celebrar que o Senhor te deu vitória nessa noite? Você pode celebrar que o Senhor tem te dado vida? Você não sei compreender, não sei quantos aqui passaram pelo Covid-19. Tem alguém que aqui teve Covid? Não quer falar? Tá também, tudo bem. Estou com vergonha de falar, pastor. Irmãos, quem não teve Covid? Amém. Glória a Deus. Você consegue contemplar por cada lugar que você passou e que Deus não permitiu que você tivesse o Covid? Você consegue entender lugares que de repente você foi, alguém do seu lado tinha o Covid e você de repente não pegou esse Covid? Você pode celebrar a Deus nessa noite por isso, nessa noite? Celebre, olha que interessante a sexta lição. Celebre as vitórias que Deus te dá. O nosso Deus é um Deus de festa. É interessante que no momento de procurar a dracma, no momento de organizar a casa, ela não chamou ninguém. Mas no momento de celebrar, o que ela fez? Ela chamou No momento de celebrar, nós reunimos a igreja e estamos aqui celebrando ao nome do Senhor Jesus. Olha que interessante. E tendo achado, versículo de número 9, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Ela chama as amigas para se alegrar, ela chama as amigas para celebrar o Senhor, ela chama as amigas para glorificar o nome do Senhor. Chame teus irmãos e comecem a glorificar o nome do Senhor, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor fez e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Celebre ao Senhor. É tempo de celebrarmos, é tempo de vigiarmos todo o tempo, mas é tempo também de glorificarmos e exaltarmos o nosso Deus. Eu olho para essa história, eu olho para essa parábola, e eu vejo, lembrando sempre, que Jesus ele conta essa parábola para dizer para os fariseus e para os escribas: olha, vocês são como essa dracma, estão dentro de casa, mas se perderam. Mas estou procurando, estou organizando, estou varrendo, estou ensinando, e eu vou encontrar a dracma que tinha perdido. Jesus está contando para os fariseus e para aqueles homens: olha só, estou procurando o que se perdeu dentro de casa. Quantos que estavam perdidos dentro da igreja antes da pandemia? Quantos que estavam só frequentando cultos antes da pandemia? Jesus te encontrou nessa pandemia e falou: você é meu, você é valoroso para mim. Você é um instrumento para a minha vida. Deus tem promessa. Meus irmãos, se vocês pudessem compreender o que Deus está fazendo aqui nessa noite. Deus ele tem uma promessa tão grande. Vocês são valiosos para o Senhor. Eu quero te convidar a se colocar de pé comigo nessa noite. Eu quero te convidar nessa noite a abrir o seu coração para o Senhor. Eu quero te convidar nessa noite e olhar para o que o Senhor está fazendo. Ele está nos ensinando a perseverar, Ele está nos ensinando a procurar, Ele está nos ensinando a identificar, Ele está nos ensinando a tirar de nossas casas o que não deveria estar lá. E Ele fala para os irmãos nessa noite, assim para mim também, assim diz o Senhor: eu amo a minha igreja. As portas do inferno jamais prevalecerão sobre a minha igreja.
O Senhor, Ele tem promessa para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. O Senhor está trabalhando em nosso meio nesta noite. A Bíblia nos diz bem claro: se ouvires a minha voz, não endureças o teu coração. Coloque a mão no seu coração nesta noite. Coloque a mão no seu coração nessa noite. E ao colocar a mão no seu coração nessa noite, olhe para dentro de você. Olhe para essa parábola da dracma perdida, a mulher procurando, acendendo a luz, ligando, percebendo que aquela dracma foi uma estratégia para que ela pudesse organizar a casa. E o Senhor está falando contigo nesta noite. Meu filho, minha filha, meu amado e a minha amada, eu te conheço, eu te chamo pelo teu nome. As palavras ainda nem saíram da sua boca e eu conheço todas elas, assim diz o Senhor. Ele conhece o teu coração nessa noite. E Ele te chama, é hoje. Será que esse tempo você entendeu o que eu tenho para você, meu filho? De repente, se você se sentiu sozinho nesse tempo, pensando que ninguém estava te olhando, te vendo, mas Ele falou: eu te achei, eu estou contigo, eu sou o teu Deus, eu te sustento com minha destra fiel. Não se turbe teu coração, credes em Deus. Eu te livro, eu te dou escape, livramento. Coloca a mão no seu coração e fale com Deus nessa noite. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai. Faça a tua oração comigo. Fala: Senhor, eu preciso mais, eu preciso melhorar, eu entendi, Senhor, que essa pandemia, as perdas, foi para lições que o Senhor está trabalhando em meu coração. Ó Senhor da glória, nós oramos a Ti, através do Seu Filho amado Jesus Cristo, que se fez pecado naquela cruz do Calvário. Senhor, sabemos que não é por muito falar que nós seremos ouvidos, escutados, não, Senhor. Mas quando temos um coração quebrantado no Teu altar, um coração contrito, Senhor, o Senhor não despreza. Senhor, som desses corações nessa noite. Examina as mentes de cada filho Teu. Purifica-nos, sara-nos, restaura-nos, Senhor. Nós aprendemos nesse tempo, Pai, não seremos mais o mesmo depois desse tempo. Não viveremos de qualquer maneira depois desse tempo, mas viveremos, Senhor, para glorificar, para exaltar, para festejar o Teu nome nestas nações. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Deus. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Abra também os nossos ouvidos. De olhos fechados ainda nessa noite, a igreja em oração, eu quero só te fazer uma pergunta. Você que nesse tempo, todos irmãos de olhos fechados orando, é você e Deus. Você que nesse tempo de isolamento social sentiu no teu coração, e mesmo não fica preso somente ao sentir, mas crer. Você creu no seu coração que não tem como andar sem mais Deus, não tem como andar sem Deus, como o próprio Senhor Jesus nos disse lá em João capítulo 15, no versículo 5, Jesus nos disse: sem mim nada podeis fazer. Se nesse tempo de quarentena você, meu irmão, você, minha irmã, todos estão de olhos fechados, é você e Deus, sentindo no teu coração que sem Deus você não consegue viver, que Deus Ele é o seu fôlego de vida, que Deus é o seu pulmão, que o Deus é o seu cérebro, o seu coração, Deus é tudo em você. Você que entendeu que não tem como mais viver sem Deus, quero te convidar a levantar a sua mão, eu quero orar por você. Ou até mesmo você que estava na igreja, frequentava cultos, mas entendeu, foi necessário esse isolamento social para você revoltar ao início de tudo, voltar à prática do primeiro amor. Eu quero orar por você, eu vou orar, não vou chamar para você sair do lugar nesse momento, para não fazermos aglomeração, mas aí no seu lugar, levante sua mão. Senhor, Tu conheces o coração, Tu conheces o coração da Tua serva, Senhor, do Teu filho, da Tua filha. Senhor, enche nesta noite, Pai. Espírito de Deus, enche nesta noite. Espírito de Deus, renova nesta noite. Espírito Santo, abre os olhos espirituais, abre o entendimento, leva a lugares que eles jamais imaginaram que poderiam chegar. Renova a Tua serva nesta noite, Senhor. Fortalece através da Tua palavra, Senhor.
Pai, eu não peço ouro, não, Pai, não é ouro nem prata o que nós precisamos é a Tua presença. Pai, queremos ser como Estevão, Senhor, homem que em meias lutas, em meias pedradas, em meus desafios da vida, ele fixou os olhos nos céus e falou: eu vejo os céus abertos, Senhor. Que os nossos olhos possam estar nos céus, Senhor. Que os nossos olhos possam estar nas promessas que o Senhor fez por nós. Enche, Pai, o Teu povo, enche a Tua filha, o Teu servo, que levantaram as mãos nessa noite, e glorifica o Teu nome. E para terminarmos, Senhor, nessa noite eu peço, renova, Pai. Levanta a Tua mão, meus irmãos, a nossa oração de agradecimento ao Senhor. Levanta a sua mão. Agradeça ao Senhor por esse tempo. Agradeça ao Senhor porque você entrou nesta casa de oração e Deus tem te renovado. E eu quero te fazer um convite. Ao chegar na sua casa, pega Lucas capítulo 15 e mergulha. Levanta sua mão e fala assim comigo: Senhor, Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado pelos ensinamentos. Glorifico o Teu nome, Senhor, em minha vida. Assim eu oro e peço em nome de Jesus. Você pode dar o melhor salva de palmas ao Senhor Jesus nessa noite? Mas dá com forças, porque é para Ele. Ele te ama, Ele te conhece, Ele te sonda, Ele te esquadrinha. E Ele te encontrou nessa noite. Pode tomar o seu assento nessa noite. Meu amado bispo, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse tempo, obrigado, irmãos. E olha, lançado está o desafio. Ao chegar na sua casa, leia Lucas capítulo 15.